Você conhece alguém que já teve Covid-19 por 2 vezes? Ainda não? Então fica com a gente porque esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Pois é, nós decidimos gravar esse vídeo porque essa semana pesquisadores da UFRN submeteram um artigo a uma revista científica relatando 3 casos de pacientes que sim foram diagnosticados com a Covid-19 pela segunda vez. E o interessante é que esses pacientes, eles não apresentaram anticorpos após a primeira infecção. Então, deve ter sido exatamente por isso que eles foram infectados novamente, ou a doença foi reativada, ainda estão estudando, é muita interrogação quando a gente fala em Covid-19. Muitas perguntas e respostas em andamento, respostas em construção. Nesse vídeo de hoje eu vou conversar com uma dessas pacientes que passou pela experiência de receber o diagnóstico da Covid-19 pela segunda vez. E eu vou conversar também com a Vivian Silbger, ela que é professora e pesquisadora da UFRN, está à frente de um estudo genético que está envolvendo aí pesquisadores do mundo inteiro, é coordenado inclusive por um pesquisador da Espanha. A Vivian é uma das 3 coordenadoras aqui do Brasil, ela é responsável pelas amostras do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e do Ceará. Então, esses 3 casos, esses 3 relatos que compõem o artigo que eles submeteram a essa revista científica, foi exatamente de pacientes que estão em acompanhamento nesse estudo. Durante o acompanhamento, eles apresentaram esse diagnóstico da Covid-19 pela segunda vez. Então, antes da gente começar a acompanhar as entrevistas, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que você conhece. Tem muita gente por aí achando que por já ter tido Covid-19 está imune e que pode seguir vida normal. Nesse vídeo você vai saber que não é bem assim. Imagina aí como é que seria você já ter sido diagnosticado com a Covid-19 e de repente receber mais uma vez esse diagnóstico. A farmacêutica Islana Oliveira ficou bastante surpresa e contou pra gente um pouco dessa experiência. Eu sou farmacêutica, né? Então eu tô na linha de frente. Então estou mais sujeito ainda a infecções e como o vírus, né? Então a primeira vez iniciou com a tosse seca, persistente. E então me levou aí na UBS do meu bairro mesmo. Então lá eu fui atendida, então eu peguei os 14 dias de atestado para ficar em casa. No outro dia eu fiz o teste, né? Só que o teste só ficou pronto com 14 dias, que foi em março, bem no início mesmo da pandemia aqui. Então, os sintomas foi bem mais leve do que dessa outra vez. Porém, quando eu recebi o resultado, eu só recebi com 14 dias. Então, foi diferente, porque quando você recebe o resultado que você está com essa doença, em seguida eu já recebi que eu estava boa, porque já estava com 14 dias, né? Agora foi bem diferente. Então, eu senti logo os sintomas, fiz logo o teste, que dessa vez foi particular, e recebi imediatamente o resultado, né? Acho que com 2 dias eu já estava com o resultado. E dessa outra vez foi bem pior mesmo. Islana, qual o intervalo, né? A primeira vez foi em março. O teste que você fez, só uma dúvida, foi o PCR, foi o SWAB? Foi, SWAB, todos os 2. Aí os 2 deram positivo. Quanto tempo depois você teve essa segunda reinfecção? Não sei nem se pode chamar de reinfecção, ainda estou estudando, né? Eu tive novamente agora em junho. Em junho eu tive novamente. Como é que foi sua experiência nessa segunda vez, né? Porque você já sabia que você tinha tido Covid, então eu acho que não passou logo pela sua cabeça a possibilidade de ser Covid ou não? Não, na verdade eu pensei que era dengue, porque os sintomas são bem parecidos e a gente tá no quadro de dengue bem avançado, né? Então eu fiquei observando os sintomas, como eu sou da área ficou um pouquinho mais fácil, né? Mas como características da dengue não apareciam, como petecas, né, que é aquelas manchinhas no corpo, não aparecia, e eu fui observando outras coisas, como eu senti falta de odor, não sentia o odor e nem paladar. Então, isso é bem característico do Covid, né? Então, eu disse assim, realmente, eu estou com Covid novamente. O
procurei atendimento, tanto que a médica que me atendeu, ela se surpreendeu, ela disse, é impossível você estar novamente, né? Que tá... Aí eu disse, não, eu quero saber o que eu tenho e tal. Aí foi por isso que foi passado o exame novamente. Mas foi uma surpresa gigantesca, até para mim, posso confessar. Além da Islana, outros 2 pacientes também receberam com surpresa esse novo diagnóstico. No caso deles, o intervalo entre uma infecção e outra foi bem menor, entre 30 e 32 dias. É sobre isso, sobre todas essas interrogações e sobre essa possibilidade da reinfecção da Covid-19 que a gente vai conversar agora com a professora e pesquisadora da UFRN, a Vivian Silbiger. Nós não conseguimos saber exatamente se são uma reinfecção ou uma reativação do vírus. Porque existem essas 2 possibilidades. A gente ainda não tem estudos que possam confirmar que não ocorra uma reativação. Uma reativação seria o seguinte: a pessoa teve a doença, o vírus ficou inativado e voltou a se manifestar. Ou simplesmente o paciente ele teve a doença, se curou e teve uma nova exposição ao vírus. Esses 3 pacientes que vocês detectaram nesse estudo, eles realmente tiveram Covid 2 vezes? Esses pacientes eles tiveram não somente o PCR positivo, que é o padrão ouro para o diagnóstico laboratorial, mas eles tiveram sinais e sintomas confirmados que eles tiveram Covid-19. Então, por 2 vezes, eles tiveram diagnóstico clínico e laboratorial confirmados por Covid. E o que aconteceu, como esses pacientes eles tinham sido incluídos no nosso projeto de pesquisa de genética, nós tínhamos a amostra deles para fazer uma sorologia, a fim de confirmação de alguns exames. Então, o que aconteceu? Como a gente tinha a sorologia deles, a gente pôde detectar que eles não tiveram a produção de anticorpos, nem IgG, nem IgM, após o primeiro evento. Quando a gente fala após, é após o período que se esperado de produção de anticorpos. Então, o IgM é após 7 dias, tem início da produção, e o IgG é após 10 dias. E todos os 3, a sorologia por quimiluminescência, que é o método adequado para fazer sorologia, foi feita em 20 dias, em 2, e 71 dias no outro. Então, ou seja, se eles tivessem produzido anticorpos, a gente teria que ter detectado nos 3. E os 3 não tiveram anticorpos no primeiro momento. Na segunda vez, vamos dizer, na segunda vez que tiveram, de novo, PCR positivo, com sinais e sintomas sugestivos de Covid, passou-se, então, 20 dias, aí sim eles passaram a produzir tanto IgG quanto IgM. Com esses dados aí, vocês publicaram esse estudo, é isso? Como é que está essa parte científica? Então, esses dados, eles foram submetidos numa revista e estamos aguardando. Isso foi bem recente. A paciente Islana, que vocês fizeram aqui, foi feita a entrevista, a gente fez a sorologia dela, que deu 20 dias da segunda vez, na sexta-feira. Então, a gente escreveu o artigo no fim de semana, foi submetido e estamos aguardando para parecer. Então, a gente consideraria que é um artigo que a gente chama de pré-inter, que seria um artigo que é publicado, mas que ainda não passou pelos pares. Então, quando a gente fala pelos pares de revisão, então não é um artigo que ainda tem um aval de uma revista científica. A gente está aguardando o parecer. Então, é uma informação bastante nova, no sentido, assim, de trabalhos que mostrando que o paciente, ele teve PCR 2 vezes positivo e no caminho ele tinha uma sorologia negativa e na segunda vez positivou. Então, isso que seria o interessante, porque a gente tem relatos já de alguns pacientes que tiveram Covid e tiveram pela segunda vez PCR, independente de sorologia positiva ou negativa. Isso é importante para os profissionais de saúde e até para os próprios pacientes, né? Tem muita gente aí que teve a Covid e já está achando que está imune, que pode seguir na vida normal. O que a gente alerta é que na nossa casuística do nosso estudo, nós temos um N acima de 500 pacientes. Nós tivemos o retorno de pacientes que tiveram a segunda vez apenas de 3. Então, assim, a partir de agora, a gente vai fazer uma busca ativa para saber desses outros 500 pacientes
se eles tiveram alguns sintomas depois de um mês, depois de 2 meses, depois de 3 meses. Tem um acompanhamento deles. Mas se a gente for considerar que somente esses 3 que nos deram esse feedback, esse retorno, a porcentagem de ocorrência desse segundo evento é baixa, é menos de 1%. Então, não é para a população entrar em pânico, os que já tiveram Covid, porque realmente alguns pacientes que tiveram Covid tiveram a forma mais grave da doença. Então, existe um trauma pós terem ficado doentes, tiveram que ser internados, tiveram que ficar em isolamento. Então, é uma situação que causa um trauma. Então, eles têm muito medo de ter pela segunda vez. Então, não é para essas pessoas ficarem em pânico. Mas sim que é um alerta para... É importante fazer sorologia após a infecção? É importante, porque se ele não produzir anticorpos, ele sabe que ele pode ter um risco de ter ou uma reativação ou uma nova infecção. Então, para essas pessoas é importante, então, saberem, porque elas têm que se monitorar. Não quer dizer que os outros têm que ficar despreocupados, porque também a gente tem relatos na literatura agora mostrando que após um certo período, os anticorpos, eles vão caindo. Ou seja, pode ser que essas pessoas, elas novamente podem ter um novo evento? Não sabemos, possivelmente sim. O foco agora é relatar para a comunidade científica e para os médicos e para os pacientes. É um momento agora, é muito mais, olha, realmente isso acontece, então realmente é importante ver a sorologia desses pacientes, alertar o paciente, se ele teve a doença, que pode acontecer, ainda que seja uma frequência baixa, então não precisa entrar em pânico, mas saber que pode, então tem que continuar mantendo os cuidados, ter cuidado com usar o álcool gel quando tiver disponibilidade de lavar a mão, usar máscara, os cuidados que nós sabemos que tem que ter no isolamento social. Vivian, com relação à sorologia pós-Covid, né? Aí para você saber se você ficou imune, qual é o quantitativo ali do IgG que dá para dar essa segurança para o paciente? Tem esse dado? Ainda não temos esse dado, bem como a gente não tem nem a certeza se esses anticorpos, o IgG, se esses anticorpos, eles realmente são capazes de combater um segundo evento. Então, assim, não se sabe ainda isso. Então, saber que produz anticorpos pode deixar um pouco mais confortável, mas a gente não tem certeza absoluta se você estaria 100% protegido. Porque os anticorpos que a gente avalia no laboratório são anticorpos, como vou dizer assim, mais gerais. Os anticorpos são capazes de causar uma proteção aos anticorpos neutralizantes. Que seria você fazer uma análise de cultura de célula, mostrar que realmente esse anticorpo na frente do vírus, ele consegue combater. Então, isso é feito em ambiente de pesquisa, não uma rotina laboratorial. Então, realmente, isso ainda está sendo feito, os estudos estão sendo mostrados. O que se viu é que, teoricamente, depois de 3 meses, começa a decair esses anticorpos que seriam neutralizantes, que não é o que a gente vê por quimiluminescência nos exames laboratoriais de rotina. Mas se a gente tem IgG e IgM nos exames laboratoriais de rotina, você tem uma maior probabilidade de ter esses anticorpos neutralizantes fazendo o papel de neutralizar o vírus quando tem uma infecção. Vamos falar um pouquinho também da pesquisa mesmo, da pesquisa que está avaliando a parte genética? Como é que está funcionando essa pesquisa? É só aqui na UFRN ou não? Não, o estudo é um estudo multicêntrico internacional. Então, ele envolve mais de 45 países. O coordenador geral é o professor Ângelo Carracedo, de Santiago de Compostela, na Espanha. E, então, tem países da Europa e da América Latina. Serão feitos a genética, seriam análises do genoma do indivíduo, de aproximadamente 24 mil participantes. Então, do Brasil, nós temos o Rio Grande do Norte sendo representado, no qual eu sou coordenadora local, e temos os outros locais que vão iniciar a pesquisa. Então, eu estou como coordenadora do Brasil desses grupos. De João Pessoa, de Recife, de Fortaleza. E aí tem um outro professor que é coordenador local, de Brasília,
e um professor que é o coordenador de Belém do Pará. Então, somos três coordenadores e vários grupos que estariam mandando essas amostras para a Espanha. Foi exatamente nessas amostras, com esses pacientes, que vocês detectaram esses 3 que tiveram essa reinfecção. Exatamente. Foi ao caso que a gente encontrou esses 3 pacientes. Por isso que é um relato de caso. Não é algo que a gente esperava, mas que a gente encontrou e que tem que ser relatado para a população e para os profissionais de saúde. Ótimo. Vivian, muito obrigada e sucesso nesse trabalho tão importante, né? A gente está vendo aí essa luta dos cientistas, essa correria em busca da vacina, de conhecer a fundo esse coronavírus, esse inimigo que é tão desconhecido, e cada hora ele chega com uma nova surpresa, mostrando uma nova face, né, para vocês. Mas... E a gente agradece, na verdade, todos os meios de comunicação, porque foi através dos meios de comunicação que a gente conseguiu chegar nos pacientes assintomáticos e que tiveram resultado de Covid positivo para os exames laboratoriais e chegar nos pacientes leves, porque senão a gente não teria tido essa divulgação e eles teriam chego através de nós. Porque nós, pesquisadores, para fazer a pesquisa com pacientes, a gente precisa da colaboração deles. Então, não basta a gente divulgar, basta através do nosso Instagram ou WhatsApp. A gente precisa realmente ter uma parceria com os meios de comunicação. Eu tenho certeza que através dessa entrevista, muitas pessoas falam assim, nossa, eu tive Covid e teve um dia desse que eu tive de novo uma dor de cabeça, tive um dia desse de novo uma sinusite ou uma diarreia, que ela achou que fosse qualquer outra coisa. E ela não imaginaria que poderia ter sido Covid. Então, eu tenho certeza que os meios de comunicação estão tendo um papel também fundamental para colaborar com as nossas pesquisas, para que a gente tenha realmente dados mais concretos. Vocês ainda estão recebendo pacientes que queiram participar do... Estamos. Então, atualmente, para o projeto de genética, o que nós estamos fazendo? Nós definimos que, nesse momento, o ideal era que as pessoas que quisessem participar, elas fossem até o nosso laboratório de pesquisa na universidade. Então, a gente fica localizado na Faculdade de Farmácia, que fica ali em Petrópolis, no complexo do Centro de Ciências da Saúde, da UFRN. E o que a gente pede é que os pacientes eles entrem em contato com a gente. Então, a gente tem o nosso Instagram, que lá tem o nosso número de WhatsApp, é meu e dos meus alunos de mestrado e doutorado. E aí eles entram lá com a gente para fazer o agendamento, porque pela questão do isolamento social, a gente não pode simplesmente, estamos ali aberto, porque senão pode ter uma aglomeração. Então eles entram em contato, a gente agenda, para que naquele dia esteja somente um aluno de pós-graduação e o paciente para ser feita a coleta de sangue dele. Então a gente está recebendo sim amostras, o requisito é que ele tenha PCR positivo, confirmado. Nesse momento, a gente prefere que seja realmente por PCR a técnica, que é o padrão ouro. E tem a disponibilidade de ir até o nosso laboratório. Então, a gente está, sim, recebendo ainda amostras de pacientes que tiveram sintomas leves, moderados, graves ou assintomáticos. A gente agradece muito. PCR positivo nesse momento, ou os que já tiveram, que tem o exame comprovando que eles tiveram? Que tiveram em algum momento. Não importa o mês, que tiveram PCR positivo. Inclusive, a gente não pode fazer a coleta do paciente no período que está em isolamento. Então, se ele está hoje com sintomas, PCR positivo e entra em contato conosco, nós vamos orientar para que espere os 14 dias, para que então ele faça o agendamento conosco. Para que evite que esse paciente ele saia de casa no período que ele está ainda enfermo, né, que ele esteja ainda com a doença, e que não cause transmissão para outras pessoas, inclusive para nós profissionais de saúde. Verdade. Então, só qual o Instagram e o telefone, Vivian? Tá, o nosso Instagram é o LBPM, UFRN, ou o meu próprio Instagram, que é Vivian Silberger, meu nome e meu sobrenome tudo junto. E o WhatsApp, vou falar o meu, que é o que eu sei de cor, é o 999-394224.